Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Conteúdo, Metodologia e Prática da Língua Portuguesa. Nessa nossa quarta aula, nesse nosso quarto encontro, nós vamos continuar a nossa conversa sobre a linguagem, sobre as vertentes da linguística. A gente vem discutindo, ao decorrer das nossas aulas, as diversas concepções de linguagem e a importância, de pensar nessas concepções de linguagem, porque são elas que norteiam a maneira através da qual nós vamos construir a nossa prática pedagógica. Então, a maneira como nós concebemos, como nós compreendemos a linguagem, tem uma relação direta, uma relação bastante estreita com a forma através da qual eu vou conduzir o ensino da língua portuguesa. A gente vem discutindo também sobre as contribuições da linguística, a linguística aí como importante campo de estudo, que se preocupa em estudar a língua e as suas estruturas. E esses estudos, então, da linguística, eles têm como marco referencial o Saussure, que é considerado o pai da linguística, e esses estudos vão se desenvolvendo a partir de diferentes correntes teóricas, o estruturalismo, o gerativismo, até a corrente teórica mais próxima das discussões atuais, da língua e da linguagem, que é a sociolinguística, que é o que nós vamos continuar discutindo nessa nossa aula. Nós vamos refletir aí sobre as contribuições da sociolinguística, enquanto uma importante corrente teórica da linguística, e o que ela traz para a gente de diferente, quais são realmente as contribuições, de que maneira a sociolinguística nos propõe pensar a linguagem, estudar a língua, e de que maneira essa contribuição da linguística, de que maneira essa corrente teórica norteia o ensino da língua portuguesa de uma maneira diferente, de uma maneira mais significativa. Então, a sociolinguística, ela traz uma importante contribuição aí quando ela menciona para a gente, pela primeira vez, uma corrente linguística, menciona aí o processo de variação linguística, dizendo para a gente que nós temos uma língua, então, que não é homogênea. Então, nós temos uma língua que não é homogênea. Então, se ela não é homogênea, ela sofre um processo de transformação, de variação, em diferentes dimensões. Então, nós precisamos compreender a língua, como falada por sujeitos históricos e sociais, que somos nós, seres humanos. Então, a gente faz uso dessa língua, a gente constrói os signos linguísticos, estando situados em contextos históricos, políticos e sociais específicos. Então, nós temos aí uma língua que se transforma e que se desenvolve a partir desses contextos. Portanto, uma língua que não é homogênea, que sofre transformações. A segunda importante contribuição aí da sociolinguística é com relação, então, ao entendimento de que nós estamos inseridos em uma sociedade essa que é plural, ou seja, nós temos diferentes grupos e esses grupos eles são heterogêneos e eles se manifestam de diferentes maneiras, ou seja, eles têm usos diferentes da língua. Então, e não significa que seja certo ou errado, melhor ou pior, mas nós temos aí, numa perspectiva da sociolinguística, diferentes usos, nós temos a variação linguística. E a terceira importante contribuição aí da sociolinguística é pensar que quando nós recebemos esse aluno, quando essa criança chega na escola, muitas vezes ela apresenta um dialeto, um falar diferente daquele que nos diz a gramática normativa, a norma culta ou a variedade padrão. Então, é considerar esse uso linguístico, o uso que os diferentes sujeitos fazem da língua e partir daí, é o meu ponto inicial. Então, eu vou partir do contexto do meu aluno, eu vou partir dos usos linguísticos que ele faz para estruturar a minha prática pedagógica, considerando que nós temos aí um processo de variação, que essa língua não é homogênea. Então, a sociolinguística, ela traz essas importantes contribuições, porque a partir dessa vertente teórica, a gente passa a entender, então, a língua, dentro de uma perspectiva plural, dentro de uma perspectiva heterogênea, considerando aí as diversas dimensões através das quais essa língua sofre uma variação. Então, quando a gente pensa nessa variação, nessas dimensões que a variação linguística
nos proporciona, nos permite compreender através dessa vertente, dessa perspectiva sociolinguística, nós precisamos considerar quem fala, né, quem é o sujeito que fala, em que contexto esse sujeito está inserido, para quem eu falo, em que situação eu falo, né, ou seja, a situação, né, o contexto onde eu estou inserido, ele está diretamente relacionado com o grau de formalidade da língua que eu utilizo, da maneira de me expressar através da língua. Então, existe uma relação desse contexto com o grau de formalidade da língua. Então, é uma dimensão, né, da variação linguística. Então, eu preciso considerar, dentro de uma perspectiva sociolinguística, todos os elementos que compõem o processo de interação. E não só, né, as estruturas internas da língua, que são importantes, mas eu preciso também considerar, né, como um fator importante, os fatores extralinguísticos, porque tem, dentro da perspectiva da sociolinguística, uma relação direta com a maneira e com os diferentes usos da língua. Então, a variação linguística, né, essa língua, ela não é homogênea, ela sofre variações, e essas variações, elas acontecem em diferentes dimensões, né, em diferentes perspectivas. Então, nós temos uma língua, né, que varia na dimensão geográfica ou regional. Na dimensão geográfica ou regional, a gente tem uma língua que varia com relação à dimensão social, né, e quando eu penso em dimensão social, eu penso nos diferentes grupos sociais que estão inseridos, que estão imersos na sociedade. Então, eu tenho uma sociedade plural que tem grupos etários diferentes, ou seja, eu tenho pessoas com diferentes faixas etárias, com diferentes idades. Eu tenho também a questão do gênero, né? Eu tenho homens, mulheres que usam, né, culturalmente aí no seu falar, se manifestam através da linguagem de maneira diferente. Então, nós temos também, com relação à questão social, os níveis de escolaridade, né? Essa é uma importante variação. O uso da língua, ele varia de acordo com o nível de escolaridade dos sujeitos que a utilizam. Então, a gente tem uma dimensão também importante aí dentro da dimensão social, que é a dimensão que está relacionada com a questão da escolaridade, com o nível de escolarização dos sujeitos falantes. Nós temos uma outra importante dimensão, né, uma outra importante dimensão dessa variação linguística, que é a dimensão histórica. Né? A língua, ela varia historicamente. Se a gente olhar o português de 50 anos atrás, a gente vai perceber uma série, né, de mudanças, de alterações, não só com relação às questões ortográficas, mas com relação ao próprio vocabulário, né, palavras que não são mais utilizadas. Então, a língua, ela também varia numa dimensão histórica. E uma outra perspectiva dessa variação aí, que nos propõe a sociolinguística, é a variação que acontece na dimensão situacional, ou seja, de registro, de contexto. Eu uso a língua de forma diferente em diferentes contextos. É o que ela traz como dimensão situacional ou dimensão de registro. O contexto no qual eu estou inserido, ele tem uma relação direta com a maneira através da qual eu vou usar a linguagem. Então, a sociolinguística, ela considera que a linguagem, ela sofre uma variação e que essa variação, ela não se dá ao acaso. Né? A língua não varia simplesmente porque pessoas falam diferentes. Pessoas falam diferentes, fazem usos diferentes da língua, porque são sujeitos sociais inseridos em contextos diferentes, em situações de usos, em grupos sociais diferentes, com níveis diferentes de escolaridade, inseridos em áreas, em campos profissionais diferentes. Então, tudo isso implica em pensar em usos diferentes da língua, né? E é isso que a sociolinguística nos propõe refletir sobre essas dimensões da variação linguística. Então, a primeira dimensão aí que a sociolinguística propõe, né, para que a gente reflita sobre, é a variação regional. Então, nós temos no Brasil uma pluralidade, né, regional, nós temos uma série de estados, esses estados estão inseridos em regiões distintas. Em cada uma dessas regiões, a gente tem um arcabouço cultural específico, né? Se a gente for para o Nordeste, a gente tem vocabulários específicos, nós temos um sotaque específico. Se a gente for para o Sul, a gente tem vocabulários específicos, a gente tem um sotaque específico, né? Nós temos aí os regionalismos, os dialetos. Então, a gente tem uma variação que ocorre em detrimento, né,
desse regionalismo, dessa questão geográfica. Por quê? Os sujeitos estão inseridos geograficamente e regionalmente em contextos específicos. E cada um desses contextos, né, tem a sua cultura, tem vocabulários específicos. Então, a gente não tem uma língua única. A gente tem uma língua que varia na dimensão regional. Essa é a primeira variação que a sociolinguística propõe. E aqui eu trago um fragmento, né, de uma poesia do Mário de Andrade, que ele fala exatamente isso, né, sobre a variedade linguística numa dimensão regional. Então, ele diz pra gente que não importa que uns falem mole, descansado, que os cariocas arranhem os R's na garganta, que os capixabas e paroaras escancarem as vogais. Que tem-se os 500 réis meridionais, vira 5 tostões do rio para o norte. Aí ele reforça não só uma questão linguística, mas uma questão cultural. Junto formamos esse assombro de misérias e grandezas. Brasil, nome de vegetal. Então, quer dizer, toda essa pluralidade junto constitui o Brasil. Toda essa pluralidade cultural e linguística constitui o Brasil. E quando ele pontua aqui nome de vegetal, né, em detrimento do nome do nosso país, que tem origem aí no pau-brasil. Por isso, o Brasil, nome de vegetal. Então, ele traz pra gente, nessa poesia dele aí, nesse trechinho que eu separei para essa nossa aula, uma reflexão sobre essa diversidade, né, cultural e dessa diversidade linguística numa dimensão regional da língua. Um outro exemplo disso, né, bastante conhecido por nós também, é o falar mineiro, né, é um sotaque interessante. Então, a gente tem aqui também um texto que retrata, né, na linguagem escrita aquilo que os mineiros pronunciam, né? Então, tenta retratar na linguagem escrita o que se escuta na linguagem oral. Então, sapo assado, lá vai eu na cozinha tomando pinga com mel e cozinhando um quilo de carne. Então, ou seja, né, a forma arrastada, é a forma informal de usar a língua característica do mineiro. Então, a gente tem aqui também mais um exemplo de uma variação regional da língua. A língua que varia numa dimensão regional. Uma outra perspectiva, uma outra dimensão, né, da variação linguística é a variação situacional. O que vem a ser essa variação situacional? É a variação que se dá em detrimento aí dos diversos contextos nos quais nós estamos inseridos, né? Então, o contexto no qual nós estamos inseridos determina o grau de formalidade, determina de que maneira nós vamos usar a língua para nos expressar, para interagir, para nos comunicar. Então, aí nós temos como exemplo disso, né, várias possibilidades. Então, quando eu estou em casa conversando com a minha mãe, eu me comunico, eu uso a minha linguagem, eu estruturo a minha fala de uma maneira. Quando eu estou no meu trabalho, conversando com os meus chefes, numa reunião formal, eu vou usar uma outra linguagem. Então, essa é uma variação situacional, que varia de situação para situação, que varia de contexto para contexto. Quando eu estou com os meus colegas, sentado, fazendo um happy hour, eu vou usar uma outra linguagem, que faz parte daquele contexto no qual nós estamos inseridos, né? Então, todo falante varia sua fala, segundo a situação em que se encontra. Então, pode ser que eu tenha um nível de escolaridade, eu tenha pós-graduação, mas que eu vou fazer uma variação da língua situacional, que eu vou usar a minha língua de maneira informal. Isso não significa, né, que eu esteja falando errado ou que eu desconheça a norma culta, a norma padrão. Eu simplesmente estou variando a língua em detrimento do contexto onde eu estou inserida. Essa é a variação situacional. E como exemplo disso, né, nós temos aqui a praia, nós temos um surfista. Então, vejam vocês, né, que, como eu disse antes, o grau de formalidade desse contexto, o contexto determina o grau de formalidade, determina a maneira como nós utilizamos a língua. Então, eu tenho um surfista e eu tenho, né, ele não está falando errado, eu tenho uma pessoa vestida de maneira formal, não só a fala que ele está utilizando, mas a roupa que ele usa, né, então ele está se comunicando com o surfista, né, a partir de uma língua que não é comum nesse contexto. Isso causa estranhamento para o surfista. Então ele diz, veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Então vejam vocês que se nós tivéssemos aqui um exemplo, né, o contrário disso, se nós tivéssemos uma pessoa usando um vocabulário menos formal, né, usando um dialeto específico desse contexto, a gente então poderia estar
rotulando essa fala como errada, mas aqui a gente tem uma pessoa que faz o uso formal, o uso da variedade padrão, né, culta da língua, mas num contexto que não é adequado para esse uso, né, um contexto informal. Então, veja, a gente tem o uso de uma variação que é inadequado para esse contexto. É errado? Não, né, mas é inadequado. O grau de formalidade utilizado aqui não corresponde ao grau de informalidade desse contexto. E aí nós temos também uma outra dimensão, né, da variação linguística, que é a variação histórica. A língua ela sofre uma variação histórica, ou seja, desde os primórdios, aí a língua vem se desenvolvendo, e se a gente tem uma língua e uma linguagem que se desenvolve em detrimento do contexto social e político, e eu tenho uma sociedade que se desenvolve, eu tenho uma língua que se desenvolve também. Então, se a gente observar aí, por exemplo, né, a linguagem, o vocabulário utilizado por nossos avós, bisavós, por pessoas de mais idade, nós vamos constatar que eles fazem uso, né, de alguns vocabulários, de algumas palavras que não são comuns, que nós não escutamos mais no nosso meio, no nosso cotidiano, porque isso está relacionado aí com essa variação histórica da língua. Então vejam vocês que eu trouxe aqui um fragmento, né, que foi publicado em 1984, que não é nem um pouco recente, mas já traz para a gente aí, né, uma perspectiva da dimensão dessa variação histórica da língua. Então foi o Fernando Sabino que escreveu, ele foi publicado na Folha. Então ele diz assim: no Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas secas, ou seja, caem em desuso. Não é somente pela gíria que a gente é apanhado. Aliás, já não se usa mais a primeira pessoa, tanto do singular como do plural. Tudo é a gente. A própria linguagem corrente vai se renovando e a cada dia uma parte do léxico, ou seja, uma parte do vocabulário, cai em desuso. Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, chamou minha atenção para os que falam assim. Então vejam bem que o que ela fala já era uma coisa incomum em 1984. Assisti a uma fita de cinema com um artista que representa muito bem, né? Então é o mesmo que a gente fala hoje sobre a fita do videocassete, ou seja, o vocabulário ele vai mudando, ele sofre essas alterações e cai em desuso em detrimento de um próprio processo de desenvolvimento social também, né? Aquilo que não mais nos pertence, aquilo que não faz mais parte do nosso cotidiano, do nosso contexto, também vai se alterando. E a língua, então, ela vai variando historicamente, né, acompanhando esse processo de desenvolvimento. Então, a variação social também é uma outra dimensão, uma outra perspectiva, né, da sociolinguística com relação à variação linguística. E essa variação social, ela está relacionada com os diferentes grupos sociais. Então, nós temos diferentes grupos etários, ou seja, pessoas, grupos sociais com diferentes faixas etárias. Então, as crianças conversam de um jeito específico, os adolescentes, né, usam as suas gírias, nós temos os adultos, temos os idosos, então cada um faz um uso específico, né? Essa linguagem, ela varia de acordo com essa faixa etária, mas também ela varia de acordo com o gênero, né? Com homem e mulher. Então, numa mesma situação, homem e mulher podem usar, né, fazer uma variação distinta da língua. Então, se um homem comprou uma camisa e chegou para falar para o amigo, ele vai dizer: cara, comprei uma camisa da hora. A mulher já vai dizer: nossa, achei uma blusinha linda, super fashion. Então, a gente tem culturalmente, né, alguns condicionamentos culturais que permitem que essas variações aconteçam. Tá? Então, essa é a variação histórica, a variação também, né, relacionada aí aos diferentes grupos profissionais e aos diferentes níveis de escolaridade. Então, profissionais de áreas distintas tendem a utilizar, né, uma língua, um vocabulário específico da sua área de atuação. Como nós já pontuamos, os médicos, os advogados, nós, professores, né, nós trabalhamos dentro de uma linguagem pedagógica e fazemos usos, né, de um vocabulário, de termos específicos do nosso campo de estudo. Então, a gente tem também uma variação que acontece, né, nessa dimensão social, respeitando esses diferentes e diversos grupos sociais que compõem a nossa sociedade. Nós vamos agora para um vídeo que vai nos ajudar, vai ampliar as nossas discussões aí sobre a variação linguística, sobre essas dimensões da variação linguística, e a gente já volta.
escreveu: é possível admitir que se fale os livro. Mas afinal, os livro está ou não errado? Tem errado na língua? Essa diferença e a forma de tratá-la na sala de aula estão na primeira parte do programa de hoje. Acompanhe a professora Marlene, seus alunos e o poema de Manuel Bandeira. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi uma primícia. Agora sim, café com pão, agora sim, boa fumaça. Escola Municipal Cassiano Ricardo. A professora Marlene partiu de um poema de Manuel Bandeira, Trem de Ferro, para trabalhar diferentes temas relacionados à língua portuguesa. Ele estava tentando falar assim, eu tô no sertão, Oricuri, ele tá falando que eu tô numa cidade que fala desse jeito. Quando me prenderam no canavial. Será então que existem muitas línguas dentro do português? Se ele for um migrante que veio lá do norte e nordeste, ao chegar aqui, ele vai fazer uso desse tipo de linguagem. E isso é errado? Não, não é? É uma variação da língua que nós devemos respeitar. Passa boi, passa boiada, Manuel Bandeira, quando escreveu Trem de Ferro, não utilizou exclusivamente a norma culta da língua. Todo o tempo, ele faz uso da Variante linguística. O importante é isso, é que ele saiba. E ele tenha disposição, que ele saiba, que ele tenha conhecimento do que é correto, da linguagem culta, da linguagem dentro de uma gramática normativa. Mas que ele também conheça que existem as variantes linguísticas que foram comentadas e permeadas pelo poema. Mas que ele reconheça e que ele tenha respeito por ela. E que ele tenha respeito pelas pessoas que também falam dessa forma. E se ela foi contemplada por um poeta como Manuel Bandeira, então, quem somos nós, né? Para qualificar ou para desqualificar qualquer outra coisa. A língua é viva como uma cidade. No Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, as variantes linguísticas têm lugar de destaque. O mapa dos falares. Pai é pai, mãe é mãe, ninguém melhor do que ninguém. Ao seu voo patativo, deixa o choroso o Nordeste. Canta um amargor de canha. Se a língua é um elemento constitutivo da identidade, ridicularizar a língua que alguém fala é atacar a identidade do sujeito. Filha, se for pra nós e pra ti, cartão postal do poeta e dos bons ventos daqui. Um paulista não fala como um carioca. Um pernambucano não fala como um gaúcho, um baiano não fala como um catarinense. Eu estou fazendo grosseiramente por estados. Não é assim que é o recorte dialetal no Brasil. A vida moderna está possibilitando as pessoas pensarem mais em si e ficarem mais tempo sozinhos. Então, meu pai trabalhava, além do bulicho que vinha. A língua também varia de geração para geração. E, portanto, os mais velhos tendem a falar uma linguagem mais conservadora que os mais jovens. A linguagem varia de grupo social para grupo social. Então eu tenho a norma culta, que é aquela empregada dos jornais, etc. Mas eu tenho as variedades populares de fala. A língua varia também de situação de comunicação para situação de comunicação. Veja, é diferente a minha conversa no bar com os meus amigos, onde eu me permito certas brincadeiras, eu me permito usar uma linguagem mais relaxada, tal, da minha linguagem como professor em sala de aula. Sexta-feira dando rolê, vou fazer o quê? Nunca mudou, nem nunca mudará o cheiro de fogueira. Eu não estou recusando a norma culta, mas eu estou dizendo que a prescrição dos gramáticos não pode ser artificial, não pode estar desconectada da língua culta, real, falada no dia a dia. Tem sabor de mar, pode ser discreta, inclinada, mulher da predileta, calada ela vê. Língua errada do povo, língua certa do povo, porque o povo é que fala gostoso o português do Brasil. Os versos citados por Fiorim são do poema Evocação do Recife, também de Manuel Bandeira. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo, porque é ele que fala gostoso o português do Brasil. O vira filhinho e o pai vai. Nós temos aí no vídeo, né, o professor Fiorim, mais uma vez com importantes contribuições para a nossa disciplina. O
propondo aí, né, e ressaltando o que a gente vem discutindo com relação à variação linguística, com relação à importância, né, da escola pensar nos diferentes usos da língua, nessas variações, né, quando eu considero aí o ensino da língua portuguesa, que essa língua ela varia, porque nós estamos numa sociedade plural, né, heterogênea, que tem diferentes contextos, diferentes níveis de escolaridade, diferentes categorias profissionais, diferentes faixas etárias. Então, eu preciso considerar toda essa heterogeneidade quando eu considero os usos da língua. Daí, então, a importância da sociolinguística e do conceito dela, né, dos estudos dela sobre o processo de variação da língua. Então, nós temos aí que a distância, então, que o falante tem, né, com relação à norma culta, com relação à variedade padrão, ela está relacionada com o nível de escolaridade, com o contexto no qual ele está inserido. Então, não significa que ele fale uma língua errada ou uma língua menor, uma língua deficiente. Significa que ele tem uma língua que sofre uma variação diferente essa do que propõe a norma culta da língua. Logicamente que o papel da escola, né, é trabalhar aí numa perspectiva de adequação, né, então eu trabalhar, ensinar para o meu aluno o que é a norma culta, o que é a variedade padrão, partindo da linguagem, partindo da língua que o meu aluno usa. Então a sociolinguística, ela propõe aí pensar, né, e superar essa noção de erro, entendendo que não tem certo e errado, que tem variedades e variações distintas. Então, a gente trabalha dentro de uma perspectiva não mais de conceituar e distinguir o que é certo e o que é errado, mas sim de uma adequação, né, de um entendimento realmente dessas variações. E a gente tem, né, a partir dessas variações, a partir do entendimento dessas variações, uma série de discussões que pretendem aí desvelar, né, pretendem trabalhar alguns mitos linguísticos que são, na maioria das vezes, decorrentes da gramática normativa, de um ensino pautado numa concepção de linguagem enquanto código, enquanto estrutura, né, que se preocupa só com as suas estruturas internas, sem considerar essa relação com o contexto e com os fatores extralinguísticos. Então, o professor Marcos Wagner, ele escreve um livro, né, que ele intitula sobre preconceito linguístico. Então, ele fala que o preconceito linguístico, né, o preconceito que nós temos com relação a tudo aquilo que difere da norma culta e da variedade padrão, está relacionado a alguns mitos, né? Eu gostaria de ressaltar o mito número 1, que vai de encontro ao que a gente tem discutido nessa nossa aula. Então, ele diz que o mito número 1 é que a língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente. E a gente vem, então, discutindo exatamente, né, o oposto disso, que nós não temos uma língua única, homogênea, e essa é uma das principais contribuições da sociolinguística. Nós temos uma língua que varia. Então, o maior de todos os mitos, segundo Marcos Wagner, é o mito número 1, que diz pra gente que nós temos que a língua brasileira, né, que o português, ele tem uma unidade surpreendente, ou seja, ela é única, ela é homogênea, e não é. Então, ele propõe pensar nesse preconceito linguístico a partir desses 8 mitos, né, que estão, na maioria das vezes, aí, relacionado exatamente, né, com essa questão de que tudo que foge, tudo que é diferente do que é previsto pela norma culta, pela gramática normativa, é errado. Então, daí a importância, né, da escola trabalhar exatamente, né, repensar nesse conceito de erro, do que é certo, o que é errado, trabalhando numa perspectiva da vertente sociolinguística, considerando a possibilidade de fazer adequação e repensar, né, nesse preconceito linguístico. Porque desconsiderar, como o professor Fiorin nos fala no vídeo, desconsiderar a língua que o meu aluno usa, né, as diversas possibilidades e as diversas manifestações linguísticas, é desconsiderar a sua identidade, a sua cultura, tudo aquilo que o constitui enquanto sujeito falante. Então, a sociolinguística, ela traz essa importante contribuição, né, no sentido de que ela propõe pensar sobre esse preconceito linguístico considerando as variações linguísticas da língua. Essas são as nossas referências e nós ficamos por aqui.
Olá, nós vamos então agora para a nossa atividade, né? A nossa atividade de número 4. E essa atividade aqui, ela propõe realmente que a gente faça uma reflexão ao que a gente vem discutindo nesse nosso quarto encontro, nessa nossa quarta aula. Nós estamos discutindo sobre a corrente, né, teórica da sociolinguística, a contribuição da sociolinguística para o ensino de língua portuguesa. Então, nós temos uma corrente teórica que, diferente das correntes teóricas que a precedem, do estruturalismo, do gerativismo, ela propõe pensar a língua, né, a partir dos diferentes sujeitos que falam, a partir dos diferentes usos linguísticos. Pensar, então, nessas diferenças através das suas variações, através das diferentes variações que nós temos na nossa língua. Então, se nós temos uma sociedade que é plural, eu não posso considerar que eu tenho uma língua única, homogênea. Eu tenho sujeitos, né, eu tenho pessoas inseridas socialmente, culturalmente, em contextos distintos. E essas pessoas, possivelmente, fazem usos distintos da língua. Então, essa variação, ela acontece e ela precisa ser considerada. E é essa a base, né, o que fundamenta os estudos da sociolinguística. Considerar que nós temos uma língua que não é homogênea, que sofre variação e que nós, enquanto professores, precisamos considerar, né, essa dimensão, esse processo de variação, quando a gente vai, então, pensar nas nossas aulas, pensar no meu aluno, né? O aluno, ele chega na escola e muitas vezes ele chega na escola falando, né, uma língua, utilizando uma língua que é diferente daquela proposta pela variedade padrão, pela norma culta. Então, a gente trabalha aí numa perspectiva de adequar essa língua, né, mostrando que é o papel da escola, qual é a norma culta, qual é a variedade padrão, sem, né, dizer que o que ele fala é errado e sem descaracterizá-lo enquanto pessoa, porque nós, enquanto seres sociais, nos manifestamos através da linguagem. Então, o nosso, né, a gente se constitui, a nossa identidade tem uma relação direta com a linguagem que nós utilizamos. E aí, então, o fato de não considerar, né, essa variação linguística, não considerar as diferentes possibilidades de manifestação, está ancorado, né, no que o professor Marcos Bagno traz para a gente como preconceito linguístico. Então, ele propõe que o preconceito linguístico ele tem uma relação bastante estreita, muito próxima aí, da gramática normativa. Então, tudo aquilo que a gramática normativa diz que é certo, o que difere, né, disso é errado. Então, tudo aquilo que não segue as normas prescritas e previstas pela gramática normativa é errado. Então, eu considero as falas erradas, e isso é um preconceito. Eu tenho preconceito linguístico relacionado com os diferentes níveis de escolaridade. Então, isso vai descaracterizando, né, o meu aluno enquanto sujeito, e eu desconsidero a sua cultura, além de muitas vezes rotular esse meu aluno. Então, nós temos um fragmento aqui da professora Leila, que discute exatamente essa questão do preconceito linguístico. Muitas vezes, né, os cidadãos são marginalizados por não saberem empregar a norma culta na hora de falar ou de escrever. Esse comportamento é chamado de preconceito linguístico. Então, essa discriminação que se faz, né, quando as pessoas não fazem o uso da norma padrão, ou seja, da variação culta da língua. Então, a língua ela é viva e sofre modificações, ou seja, ela não é homogênea, é uma língua que se desenvolve, que se transforma. E de acordo com o contexto, ou seja, com o contexto político, histórico e social, onde essa língua e os sujeitos que a constituem estão inseridos. Então, é um engano pensar que haja certos ou errados absolutos. Ou seja, eu não tenho, né, aquilo que é totalmente certo nem o que é totalmente errado. Há razões históricas para que comunidades inteiras se expressem de uma forma e não de outra. E exigir que todos empreguem a mesma linguagem é desrespeito às diferenças. Ou seja, quando a gente parte de uma perspectiva da gramática normativa aqui, certo é o que são as regras gramaticais, e a gente desconsidera, né, as demais construções históricas, políticas e culturais que se manifestam através da língua. Então, eu acabo desconsiderando, né, a identidade do meu aluno, porque o que nos constitui enquanto sujeito é a linguagem. Como a gente já falou no início da nossa disciplina, nós nos constituímos enquanto sujeito social
na linguagem e pela linguagem. Então, desconsiderar isso é desconsiderar a cultura do meu aluno. Então, aí a importância da gente pensar e refletir sobre o preconceito linguístico. E nós ficamos por aqui.